O tema de hoje tem sido objeto de questionamentos. Não sei se a origem é uma fake news, se a origem é um mal entendido, mas é fato que nessa virada de setembro para outubro de 2025, as pessoas vêm questionando uma situação que foi apresentada que não confere com a realidade, pelo menos no momento. O que acontece? Recentemente foi informado que, em razão da reforma tributária, foi criado um cadastro imobiliário brasileiro, como se fosse um CPF, um CNPJ dos imóveis urbanos e rurais. Esse cadastro vai atualizar os dados desses imóveis urbanos e rurais, o que, por exemplo, os municípios vai ser uma bênção, porque a maioria dos municípios não tem um cadastro municipal atualizado, quem mora, quem é o proprietário, quem tem a posse. Muitas vezes até a situação do imóvel não está atualizado no cadastro de uma prefeitura por conta de estrutura, de infraestrutura, de incapacidade de fiscalização ou por qualquer outro motivo. E aí veio essa notícia dizendo que a partir de 2026, então, vai haver esse cadastramento e por alguma razão passou-se a dizer que aqueles filhos que moram em imóveis dos pais de graça vão ser tributados e mais não sei o que. Isso aí, no momento, não existe essa situação. Eu vou explicar o que na verdade esse cadastro pode ter como consequências e por que essa situação não reflete a realidade tributária no momento. Por que eu falo no momento? Novos tributos podem ser criados, como estão sendo com a reforma tributária, mas nesse momento não existe nenhum tributo que incida sobre o uso gratuito, o comodato de um imóvel, né? Porque não representa transferência de propriedade e quem mora também não está oferindo renda, né? Não pagando aluguel, e também quem cede o imóvel também não ganha dinheiro porque não cobra aluguel. Então vamos lá, né? O que acontece? Nós temos alguns impostos envolvidos nessa situação de locação ou uso de imóvel. O primeiro, naturalmente, é o imposto de renda. Quem aluga um imóvel tem que, de fato, declarar esse aluguel. E, de fato, eu já até fiz um vídeo sobre isso, está no canal. A partir de 2026, até por conta desse cadastro, os imóveis que estão alugados terão, então, um cuidado maior. É um contrato que tem que ter uma firma reconhecida, uma assinatura digital. Dependendo da natureza do contrato, se envolve uma pessoa jurídica, tem que estar averbado no registro de imóveis, enfim. Tem um vídeo que eu explico exatamente a situação da CBS e do IBS sobre locação de imóveis. Aqui a situação é o quê? Muito comum, filhos residindo em imóveis dos pais, né? E pagando ali o dia a dia, né? Um IPTU, uma conta de água, mas não pagam aluguel. Então isso é um contrato de comodato, que seja verbal ainda é. Não gera imposto de renda, por quê? Porque não há o pagamento do aluguel. Então o primeiro ponto que se tem aqui, a incidência do imposto de renda, futuramente CBS e IBS, daquela pessoa que aluga um imóvel, que aufere uma renda proveniente da locação, e isso é acréscimo patrimonial, fato gerador do imposto de renda. O locatário, então, ou inquilino, ele não ganha nada, ao contrário, ele paga, né? Ele paga o aluguel. Então, ele não tem imposto incidente, ele declara, que ele também tem que declarar, que ele aluga, que ele paga X para a pessoa Y, mas ele não ofere renda para o imposto de renda, pelo contrário, ele tem uma despesa. Então, já não faz o menor sentido dizer que um filho que usa o imóvel do pai vai pagar imposto de renda, porque ainda que ele pagasse um aluguel, não é ele o contribuinte do imposto de renda em si, o pai, a mãe ou os dois juntos, enfim.
quem estaria cedendo de forma onerosa, portanto, alugando o imóvel. Novamente, comodato não gera renda, então não tem porquê, renda de aluguel, né? Não tem porquê incidir esse imposto, então, sinceramente, é muita viagem de quem inventou isso. Tanto o IBS como o CBS, né, que são tributos que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo normatizados em razão da reforma tributária, também não tem absolutamente nada a ver com essa situação de empréstimo de um bem imóvel, de uso de forma gratuita, né? E ainda que tivesse, novamente o contribuinte é o proprietário do imóvel e não quem utiliza o imóvel. Estamos falando de contribuinte, nós não estamos falando de valor de aluguel, porque é óbvio que o contribuinte acaba repassando para o seu inquilino, o seu locatário, aquele valor. Agora, o que podemos ter no futuro? O reflexo com o IPTU. Isso é fato, isso realmente pode acontecer. Pode aumentar o IPTU? Não vou dizer que vai aumentar, mas pode aumentar o IPTU? Sim, pode aumentar o IPTU. Por quê? Porque com a atualização do cadastro desses imóveis, novas informações para, de repente, aquela prefeitura que não tinha, vão vir. A fiscalização, né, a adequação desses imóveis, sim, pode gerar informações que aquela prefeitura específica não detinha e razão pela qual cobravam um IPTU mais barato, porque o valor do metro quadrado não era correspondente. Não é só o valor do metro quadrado, tem outros indicativos, outros elementos que fazem a base de cálculo do IPTU, estavam defasados. E aí, com a criação desse cadastro, de fato, pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas de fato, no futuro, esse cadastro pode sim acarretar no aumento de um eventual aí IPTU, ok? Com relação ao ITR ou IPTR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que é da União, já é mais difícil de ter alteração. Por quê? Porque o cadastro do imóvel rural, ele tem outras obrigações de fazer outros cadastros. Então, de fato, talvez não aumente, porque esse cadastro da União, ele já é mais atualizado que do município, até por questões da hipossuficiência do município, econômico, financeiro, estrutural, que a União não tem. Pode refletir? Talvez possa, mas é mais difícil. Então, de fato, essa história de que o filho vai pagar, que vai ser cobrado, que vão ser fiscalizados, não tem o menor cabimento na situação atual. A situação atual com a criação do cadastro vai pegar o quê? Possíveis sonegadores que estão recebendo aluguel, não estão declarando e, consequentemente, não pagam imposto se incidente dentro de uma base de cálculo e uma alíquota. Isso sim, mas não tem nada a ver com o uso gratuito, né? Com o comodato, com o favor na utilização de um imóvel. Então, assim, não procede absolutamente nada. Cruzamento de renda, que também é muito falado nessa situação, deve ter o quê? Uns 30 anos que já existe esse cruzamento de informação, tanto que as pessoas caem na malha fina, né, do imposto de renda. Então, isso também já existe. Então, quem paga aluguel, quem recebe o aluguel, essa informação, ela já é acessível para a Receita Federal. Então, esse cadastro, o que ele vai trazer nesse sentido de cruzamento de informações? Não muita coisa, a não ser que esteja, né, esse locador, esse proprietário do imóvel, sonegando a locação, né, sonegando a informação e possível incidência do tributo em razão de valores. Só isso, certo? Isso também não é nenhuma novidade, cruzamento de informações, já praticado há anos. Então, assim, sinceramente, não faz o menor sentido, não sei da onde veio essa informação, e não há na reforma tributária, repito, nenhuma criação de nenhum tributo que incida sobre a utilização de graça
de um imóvel, né? Para que isso acontecesse, teria que criar um tributo e ele não foi criado até o momento. Espero aí que tenha esclarecido as dúvidas de quem ainda não se socorreu de um profissional e não leu, né, o posicionamento da Receita Federal com relação a isso e acredita ou esteja em dúvida com relação a essa informação. Até o próximo vídeo.